E aí, pessoal? E aí, Patrick? Tudo certo? Opa, tudo bem? E com você? Tudo certo também. Então, estamos começando mais um episódio do InPodcast, o podcast da inteligência de mercado, da inovação, da inventividade, o podcast da Intelimerc. E hoje temos um tema muito especial, talvez o tema preferido do Giovanni Letti. Nós vamos falar de inteligência artificial. Não, inteligência artificial nós não vamos falar, não. Não, vamos sim, a gente vai falar, a gente tem presenças especiais hoje que querem falar do tema e que vão ouvir sobre o tema inteligência artificial. Mas eu já disse que eu não gosto de falar de inteligência artificial. Já estou cheio de falar sobre isso, então eu não falo disso. Não, eu sei disso, a audiência sabe também. Por isso que não é o senhor quem vai falar sobre isso. É o nosso convidado mais que especial e que entende muito do tema. Ah, tá, não. Aí sim. Agora estou vendo que acabou de entrar, né? Foi uma surpresa, eu não imaginava isso. Né? Acabou de entrar aqui no nosso espaço digital aqui, nosso querido colega, nosso querido amigo, o professor Ney Cassiano Ramos, né? Ele que é talvez o grande caso de sucesso da nossa querida Uniplac, que é a universidade onde todos trabalhamos, né? Porque ele é bacharel em informática, é especialista em redes e sistemas distribuídos, é mestre em ambiente de saúde, é doutorando em ambiente de saúde, tudo pela Uniplac, né? E também é analista na Universidade do Estado de Santa Catarina. Não sei se apresentei o teu currículo corretamente, Cassiano. De qualquer forma, seja muito bem-vindo, Cassiano. Obrigado pela presença. É isso aí, Leti. Obrigado. Não tenho muito a adicionar, não. Agradecer a vocês o convite, agradecer por estar aqui e espero corresponder a essa apresentação. Que bonita que foi. Poucas vezes eu ouvi isso assim, tão bonito vindo de vocês. Legal, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite, né? O senhor merece isso e muito mais, né? Obrigado. Então vamos lá, vamos começar com algumas perguntas nós fizemos e outras perguntas, obviamente isso até já perdeu a graça, mas tudo bem, né? De utilizar o próprio GPT, né? A própria inteligência artificial para entrevistar um especialista em inteligência artificial, né? Então vamos começar do início. Cassiano, como e por que você começou a estudar ou trabalhar com inteligência artificial? O que te levou a esse assunto? Eu sou professor da Uniplac desde 2003. Né? Assim que eu me formei, em seguida eu já comecei a dar aula. É uma coisa que eu sempre gostei, eu já era professor de cursos técnicos, Senac, dando também treinamentos pessoais, área de Linux, essas partes todas. E quando eu voltei a dar aula, logo depois do mestrado na Uniplac, eu peguei a cadeira de Data Science. Eu tive uma disciplina de inteligência artificial na faculdade, achei legal, mas nunca foi a minha área. Minha área é mais redes e sistemas operacionais. E em Data Science a gente mexe com IA. A gente tem que estudar, a gente entra numa parte bem forte de IA e eu fui me aprofundando sempre como professor. Nunca como pesquisador pesado em IA e trabalhando no dia a dia ou desenvolvendo grandes projetos. É aquela coisa. Mas me pegou muito forte quando, principalmente com o ChatGPT, o lançamento da versão 3.5, já junto com o que eu mexi em Data Science, eu disse, opa, tem coisa aí que eu preciso estudar para me manter atualizado, principalmente como professor. Então, o meu principal interesse em IA veio como educador. Eu já tive peso na consciência em dizer, não, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer projetos. E com o tempo eu fui me convencendo, eu disse, não, eu sou um educador, eu sou um professor. O que eu vou aprender e o que eu vou entender é para repassar para os outros, principalmente. Porque eu acho que é uma grande facilidade que a gente tem como professores. Sim. Tem embasamento da informática, coisa que a gente já entendeu, e eu notei isso, um gap incrível na IA, como é difícil explicar para pessoas não treinadas, como é difícil aproximar elas do entendimento da IA. Basicamente foi por isso o meu aprofundamento de IA. E culminou que agora na entrada no doutorado eu precisava de uma tese, precisava de uma ideia e eu disse, bom, vamos para IA também, e IA dentro de ambiente de saúde, e está indo muito legal, está indo muito bem, é uma área que está me abrindo bastante portas, e não só para mim, para várias pessoas, para cursos, para treinamento e consultorias também,
e que muita gente precisa entender e ser explicada. Hoje o meu papel principal isso é como professor nessa área, para fechar esse gap. Qual é o tema do teu doutorado, Cassiano? Só para tem relação, tem IA no tema, né? Sim. Quando a gente fala em ambiente de saúde, não é especificamente meio ambiente só, como natureza, mas também ambiente organizacional, ambiente educacional também. Provavelmente estamos fechando o tema nessa área de normatizações e diretrizes de IA em universidades. A minha primeira ideia era muito ampla, e o que as últimas pesquisas que eu fiz estão mostrando é que cada universidade está se virando de um jeito para normatizar o uso da IA generativa, e cada um seu jeito. E aí a pesquisa deve ir nesse sentido para tentar entender como a gente meio que pode padronizar isso. Eu tenho visto muitos professores sofrendo com a IA, cada um tentando entender o que faz, como eu vou ensinar, como eu vou avaliar, como eu vou descobrir se um aluno está usando ou não. Então, assim, como se fala, né, a dor. Uma das principais dores que a gente tem visto hoje é no ensino superior. Aí a generativa está entrando muito forte, afetando também a parte de pesquisa científica. Muito forte. As estatísticas dizem que 17% dos artigos lançados no ano passado foram feitos entre 90% e 100% por IAs. Então nós temos pesquisas científicas que são quase invalidadas. Sim. E aí a tese deve ir para essa pesquisa, deve ir para essa área da IA no ensino superior. Eu vi nessa semana um podcast cujo entrevistado era o Nicolau Nicolelis, né, aquele neurocientista brasileiro, ele estava falando exatamente sobre essa questão aí. Então realmente as universidades precisam desse tipo de entendimento, né? Então, muito bom. Precisa ser entendido esses impactos. E está atrasado, já está atrasado. Sim, já estamos atrasados, não há dúvida nisso. Muito bem. Agora sim, para quem ainda não está muito familiarizado, porque tem um gap também de entendimento do que é inteligência artificial. Então, como que você explicaria de forma simples o que é inteligência artificial e quais as diferenças básicas ali entre a IA tradicional e a IA generativa? Uma coisa interessante é que com o advento do ChatGPT, principalmente, que foi o que trouxe essa luz toda nessa área, parece que é algo novo, parece que é uma área mais nova. Não, ela existe como teoria, principalmente desde a década de 50. Tem aquele filme, o jogo de imitação, que fala já lá atrás de Turing, que era da ideia de se ter testes para tentar se descobrir se uma pessoa estava falando ou não com o equipamento. E aí as ideias de neurônios digitais já existem há muito tempo, né? O que seria então a IA e a inteligência artificial? Qualquer software que de alguma maneira, na época se falava só em software inclusive, qualquer software que busque de alguma maneira imitar as capacidades humanas de inteligência. Aqui a gente entra num problema terrível, porque o que é ser inteligente? O que é ter inteligência? Capacidade de discernir, capacidade de aprender. O que é aprender? O professor Nicolelis diz que o que a máquina faz não é aprender. Simplesmente assim. E o que nós fazemos, excitando ele, que a gente faz no cérebro, são mudanças físicas quando a gente aprende. Né? Nós temos mudanças neuronais. Uma máquina não tem mudança física quando ela aprende. Né? Ela faz uma alteração num banco de dados. Hoje a gente chama de inteligência artificial, ainda não falando de generativa, a gente fala de software e hardware. Né? Nós temos a NVIDIA lançando processadores incríveis que trabalham especificamente para aprendizado de máquina. Nós temos computadores que estão vindo agora com processadores neurais. A Microsoft está lançando com outros equipamentos Agora nós vamos ter equipamentos com 3 processadores, né? A CPU normal que a gente conhece há décadas, a GPU para processamento de imagem, e agora está vindo com NPU, os processadores neurais, para que a gente possa, num notebook, num PC local, trabalhar mais rápido. Isso é uma revolução, assim. Desde que eu vi os primeiros processadores lá na década de 80, não vi revolução depois disso. Até se fala pouco disso. A gente vai ter máquinas locais rodando IA muito rapidamente. Então isso não é novidade. Videogame usa IA há muito tempo, carros que dirigem sozinhos. Só que são as IAs que são capazes de fazer
separação de conteúdos. Ela decide se isto é parecido com aquilo, em que caminho eu devo ir, por exemplo, preencher um labirinto, né? E as que fazem isso existem há muito tempo. A IA generativa, ela é até interessante que, na minha opinião, ela não deveria ter tanta fama como ela tem. Porque o que ela conseguiu é aparentar muito bem ser inteligente. Porque a iniciativa primeira que a gente botou a mão foi os ChatGPTs da vida, os chatbots, existem há muito tempo. O nosso corretor do celular, do bate-papo, é um chatbot. A diferença é que ele tem uma base de dados extremamente pequena. Se você pega o ChatGPT, ele implementou o que nós tínhamos há muito tempo. Diferenças, mas uma base de dados gigantesca de informações. Eles implementaram um detalhezinho, um detalhe interessante, que até tem um artigo do Google sobre isso, sobre a atenção, né? A capacidade de gerar atenção no algoritmo. E uma capacidade muito interessante de você conversar com ele no chatzinho ali, e ele respondeu como uma pessoa. Isso assustou todo mundo. Eu lembro a primeira vez que eu usei, também me assustou. Meu Deus, esse negócio pensa. Nós, como seres humanos, temos a tendência de antropomorfizar tudo. Sim. Então, meu Deus, ele é inteligente, ele pensa, vai nos substituir. Calma. Inclusive, como professores que somos, a minha visão, a gente tem que ser bem neutro nesse sentido. Né? Tentar não sair da bolha, sair do hype dos marqueteiros. Racinha, né? Racinha de marqueteiros. Porque muito disso tudo é para que as empresas chamem lucro e investimento. Por outro lado, sim, a gente está conseguindo fazer hoje coisas muito legais com as IAs generativas. O que é uma IA generativa, então? É uma IA muito parecida com o que a gente tinha anteriormente, mas que ela é capaz de gerar conteúdos novos. Seja texto, seja áudio, seja vídeo, e hoje, assim, vídeos incríveis, né? Essa semana passada saiu da empresa que controla o TikTok, que gera vídeos inacreditáveis. Nos pega muito como humanos essa capacidade e coloca a gente muito em dúvida. Onde isso vai nos afetar? Existe o hype, é inevitável dizer, e se nós notarmos, as empresas ainda estão tentando achar onde colocar esses produtos. Agora, no meu Word, apareceu o botãozinho do Copilot lá. Estão tentando descobrir onde colocar a IA generativa. Qual é o problema da IA generativa? A tendência dela é que ela não gera coisas novas, na verdade. Ela trabalha por pastiche. Ela tem uma base incrível de conhecimento, gigantesca, com bilhões de parâmetros, e se você pedir para escrever uma carta falando como o Stephen King, ela consegue. Essa é a principal diferença da IA generativa, por isso o nome, generativa, gerar coisas novas, das IAs, mas ela faz parte do grande guarda-chuva de inteligência artificial. Legal. Isso que você falou tem algumas coisas bastante interessantes, né? Até o DeepSeek tem uma pergunta aqui, que eu vou modificar um pouco ela, porque o DeepSeek está perguntando quais são as aplicações mais impactantes da IA generativa hoje. Mas antes eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo, já que você citou Copilot. No ano passado eu estava conversando com um cara de uma indústria grande, tá? Que eu não vou entrar em maiores detalhes, estava tentando vender justamente um treinamento para eles, não de IA, de outra coisa. Aí ele estava me comentando assim, não, inclusive, legal, a gente contratou uma empresa lá de São Paulo, aqui de São Paulo, porque os caras estavam em São Paulo, e a gente teve um treinamento de IA. Eu falei, que legal, como é que foi isso aí? Aí ele assim, não, a gente teve um treinamento de Copilot. Aí eu digo, tá, legal, mas você pode me dizer um pouco mais? O que vocês aprenderam disso? Primeiro a gente não pode colocar dados confidenciais da empresa no Copilot. Eu digo, tá, concordo, o que mais? Legal. Algumas coisas assim interessantes, por exemplo, o pessoal estava tendo dificuldade, assim, às vezes em fazer uma fórmula no Excel, aí o Copilot faz. Eu fiquei pensando, e meio que mais, e não saiu meio disso, assim, sabe? Foi uma coisa, assim, muito, sabe? Eu quase que falei assim, se você tivesse um treinamento de Excel, resolveria o problema, inclusive, né? Sim. Mas aí, sabe, essa coisa um pouco rasa, assim, né? E até eu estava lendo
um estudo que foi feito pela Boston Consulting Group, né, para dar uma disciplina lá de gestão da inovação, né, tá? Obviamente hoje os CEOs, né, de toda e qualquer empresa, os executivos, eles estão pensando em colocar a IA para fazer alguma coisa. Aí mesmo nesse estudo da BCG, assim, falando com uma empresa grande, dá para você entender nas entrelinhas que os próprios executivos das empresas ainda não sabem muito bem o que fazer com a IA, porque o que eles colocam nesse estudo, nessa pesquisa, são inclusive assim, algumas aplicações bastante simples, do tipo melhorar o texto do memorando, do e-mail, coisas assim, sabe, muito rasas, né? Então você tem essa percepção de que o pessoal ainda não entendeu o que dá para fazer com isso, e o que daria, né, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje para fazer com essa IA generativa, além de ficar melhorando o texto, de ficar criando foto melhor e algo assim. O que acontece, eu acho que aí entrando no hype da coisa, todo mundo olhou para a IA e disse, não, nosso produto tem que ter IA. Esses tempos eu vi uma propaganda do McDonald's, nossos hambúrgueres são desenvolvidos com IA. Então você pensa, ok, vamos botar essa marca em tudo. O que acontece? Nós temos um exemplo muito interessante que eu acho que é do TCU. O chat, eles têm um produto hoje chamado Chat TCU. O que acontece? Contratos, compras, licitações, tudo que foi possível, inclusive, se eu não me engano, com a Microsoft foi feito, você alimenta essa IA, que também é uma IA generativa de um certo momento, para quê? Para automatizar processos que antes eram manuais. Eu quero uma lista com todos os contratos que tratam disso. Aí uma coisa que era muito mais difícil você fazer e que você poderia fazer num banco de dados, programando em Python, você automatiza. Então, acho que a grande palavra aqui que a gente pode ter é automatização. Automatização, uma delas, perfeito, automatização. Um técnico que gerencia uma universidade e que trabalha com compras não tem que ficar olhando contrato por contrato das compras para achar por problemas. Se você alimenta ele com 300, 500 contratos, você diz, compare este contrato novo com todos os que eu já tenho. Os que eu já tenho estão bem, verifique se há alguma dissonância para mim. Os valores estão muito acima, muito abaixo, etc, etc. Mas aí a IA tradicional já faria. O que a generativa poderia fazer é redigir um contrato novo, evitando erros, evitando também dissonâncias dos contratos normais, né? Que você como professor possa ter uma base de dados de 500 perguntas e pedir para ele fazer uma prova nova. Há 10 provas aleatórias, alternando as questões, inclusive para alunos que têm dificuldade de aprendizado ou atraso no aprendizado. Para um aluno que não entende certas expressões, como a gente pode fazer personalização de conteúdo, isso é uma coisa que está vindo muito forte para universidades. O professor está lá explicando, eu tendo a falar rápido e o aluno não me acompanha. Às vezes, simplesmente, nós trabalhamos com ritmos cerebrais diferentes. Nem eu sou melhor, nem ele é pior. O aluno pode pegar este conteúdo e pedir para isso ser redigido diferente, em outra linguagem, com mais imagens, com menos exemplos. Isso é muito interessante, a personalização de conteúdo também. Por outro lado, a gente está usando exemplos interessantes, né? Talvez positivos, entre aspas, porque esse uso positivo, por exemplo, de uma pessoa ser capaz de fazer o trabalho de muitas, pode fazer a gente perder empregos. Você tem um escritório de contabilidade que tem 20 pessoas que trabalham para dar conta no fim do ano, você poderia que 4 fizessem o que precisava antes fazer. Como a gente vai fazer com essas outras? O ideal é que todas elas trabalhassem menos. O ideal é que as 20 trabalhassem 4 horas por dia. E a qualidade do trabalho, a qualidade de vida de todos melhorasse. O mais provável é que 16 percam o emprego para que as outras trabalhem 8. E fazer o que estão fazendo. E aí a gente pode achar isso como uma consequência não tão boa da IA. A única maneira de evitar isso é através de legislação, né? Ou da boa vontade do patrão. Outro problema que a gente vê é a parte de, falando de imagens, né? Consegue hoje criar imagens muito boas. A gente já está vendo na TV clipes de filmes, clipes de música. A Vivo, desses tempos, teve, óbvio, uma imagem que está um rapaz jogando videogame. Aquilo foi feito por IA.
Então você não precisa mais de um fotógrafo, você não precisa mais de um estúdio, você não precisa, assim, você tira a maioria das pessoas de criação, e às vezes com 2 nerdinhos na frente de uma IA, você consegue fazer uma propaganda muito boa. E a gente vai acabar acostumando com isso. As IAs generativas, principalmente, por criar conteúdo novo, se a pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo, você pode criar conteúdos muito bons. Uhum. Nós temos livros hoje na Amazon sendo vendidos, criados em 24 horas. O cara criou a história, criou as ilustrações e publica. Inclusive já tem políticas para tentar dar uma segurada nisso aí. Por um lado, nós estamos perdendo espaço para escritores das antigas, que fizeram, né, na unha. Agora você tem uma pessoa que tem dificuldade de escrita e tem uma ideia boa. Pode usar uma IA generativa para escrever e desenvolver uma ideia legal. Aí a gente entra no problema da arte. Né? A definição de arte é algo que não necessariamente é útil. Não tem que ser útil. A arte é porque é o seu processo. Mas o cara não pode escrever um livro usando IA generativa. Até que ponto? Às vezes eu tenho dificuldade de escrever. Ela só me ajudou a colocar a música que tem dentro de mim para fora. Como tem sites hoje, o Udio, eu adoro o Udio, eu usei um exemplo no mestrado, no doutorado. Eu pedi para ele escrever uma música falando do sul do Brasil. Ficou lindo. Tem uma gaita, tem falando do Pampa. É linda. A voz assim ficou muito boa, tem até sotaque. Eu posso ser um músico hoje de música sulista usando uma IA generativa. Os usos variam desde na pesquisa científica em universidades até nas empresas. Principalmente em automatização, eu vejo, assim, e na criação de conteúdos. Mas a gente vai sempre tropeçar nessas consequências, né? Como qualquer ferramenta, como uma chave de fenda que a gente pode usar para consertar um carro, mas você pode cometer um assassinato também. Inclusive, falando nisso, né? Falando nessa chave de fenda, né, ela pode ser ambígua. No que você pesquisou, no que você tem visto por aí, quais são os principais desafios que as empresas, as instituições, elas enfrentam ou vão enfrentar na adoção da IA? Quando nós estamos sofrendo isso em várias áreas, tá? Sempre em menor grau, só que isso na nossa história, na história da humanidade tem vindo. Quando a gente lançou a eletricidade começou a chegar na casa das pessoas, o número de acidentes era enorme. Tinha um cabo que chegava na casa e ficava pendurado no meio da sala, num bocal, e era um bocal genérico. Se a pessoa queria ligar qualquer utensílio ali, não tinha uma tomada na parede, era um bocal, e as pessoas não sabiam direito como funcionava. Hoje, teoricamente, nós temos padrões melhores, a gente se cuida melhor com a eletricidade. Afetou as nossas vidas, mas a gente se adaptou. Quando veio a internet, a gente teve pouco treinamento, as pessoas até hoje sofrem com a internet. Existe uma geração de pessoas de uma certa idade, geração X para trás, baby boomers, que está sofrendo até hoje com a IA, que não foram treinadas e que sofrem com golpes e que não entendem até hoje como é a internet. As redes sociais nos atropelaram mais ainda e a gente ainda está colhendo os frutos amargos e a gente ainda não regulamentou. A IA é a mesma coisa, só que ela é, de uma certa maneira, ela se opõe e está por cima de tudo isso, principalmente das redes sociais e da internet. Então nós temos uma equação logarítmica, né? Essa curva está muito vertical, em que nós temos pessoas que não sabem usar a internet, que não sabem usar a mídia social e que daqui a pouco vão estar sendo atropeladas pela IA, inclusive nas empresas. Então, volto a falar do gap, de administradores de empresas que mal automatizaram seus processos quando lá se começou a automatizar processos, que a gente começou a digitalizar as empresas. E aí estão pulando fases para tentar botar IA na empresa. Esse gap, e ele cresceu, porque isso se chama alfabetização em IA, né? Letramento em IA. É uma das coisas mais difíceis que eu tenho visto. Eu dei treinamentos, eu tive a oportunidade de dar treinamento no mestrado e no doutorado para os meus professores. Pessoas inteligentíssimas, de outras áreas. E vi, às vezes, a dificuldade de passar um conceito, porque não são pessoas da área, e pegar esse gap e ultrapassar ele, de alguém que às vezes não entende como é o processamento de um dado mais básico, e você dizer que ele vai ser processado por um cérebro eletrônico, vai ser aprendido,
é complicado, sabe? Então nós precisamos de uma educação fortíssima, falando de empresas, falando de governo, falando de universidades, ultrapassar esse gap. E o meu medo é que ele parece que a cada vez fica mais largo. Porque fazer alguém entender a internet é uma coisa. Mídias sociais, você tem que entender internet e mídia. IA já é mais complicado porque entra quase numa área também de mística. Eu tento fazer as pessoas entender hoje que IA não pensa, aquilo não é pensar. E não vai ter uma IAG, né? O que eles chamam da IA, a IA geral. Que vai subir e vai pensar. Eu hoje, com os sistemas que a gente tem, não. Que eu vou dar qualquer comando e vou falar qualquer coisa e ela vai saber fazer desde um café até amarrar meu sapato. Isso está léguas, décadas, se é que um dia vai acontecer. Então, pegar esse pessoal e educar e trazer para a alfabetização IA, existem estudos bem longos sobre isso, é um gap complicado de passar por cima. É verdade, porque a gente não chegou. Esse é um dado, é uma informação razoavelmente antiga, tá? Que acho que é daquela empresa QMS, que é uma empresa que faz certificação de normas de qualidade, né? Aquelas ISOs, né? Os caras fizeram uma pesquisa faz poucos anos, tá? Onde eles viram que das empresas americanas e europeias, se eu não me engano, cerca de 20% das empresas que eles pesquisaram na época estavam prontas para a transformação digital. A gente não estava falando, eles não estavam falando ainda de transformação digital, o básico. Tá? Empresas chinesas, 15% estavam prontas, e empresas latino-americanas, menos de 5% ou 2% estavam preparadas para essa transformação digital mais básica, tipo, né, automatizar alguns processos, criar canais digitais para outras coisas, né, sabe, não fazer um trabalho braçal sendo que pode ser automatizado, coisas simples assim. Né? Então, realmente é um gap que acaba só se avolumando, né? Porque agora tem, e eu aí como profissional de marketing, de publicidade, eu percebo nessas empresas, dentro do hype, né, forçando realmente isso, assim, dizendo, não, mas é isso aí mesmo, e aí vão lançando uma coisinha em cima, uma coisinha aqui, e vai, e aí os caras querem empurrar isso, mas, como você falou, tá, mas usar IA pra quê? Exato. Você falou perfeito, é o não entendimento primeiro da digitalização do processo. E aí pula uma fase e já quer botar IA num processo que você não sabe nem se deveria ser digitalizado. Porque, explica um pouco pra gente, inclusive, Cassiano, que eu tenho essa... Qual que é a importância, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, um exemplo prático, tá? Sei lá, eu tenho uma empresa que eu quero, eu tenho um software que ajuda o agronegócio, tá? Que tem suas peculiaridades, né? Eu não entendo nada de plantar soja, por exemplo, não faço a mínima ideia. Se eu perguntar para o ChatGPT como eu devo plantar soja, para qualquer uma dessas IAs generativas como eu devo plantar soja, vai me responder. Tá? De algum jeito, talvez alucinando, mas vai me responder. Então, eu quero criar um software para ajudar, sei lá, plantadores de soja. Eu preciso ter dados muito específicos de como plantar soja, né? Porque o que o ChatGPT dispõe não é isso, né? Então a qualidade dos dados que eu tenho e a quantidade vão influenciar muito nesse meu produto. Tô correto? O que está acontecendo hoje, usando o exemplo do ChatTCU, vamos pegar assim, o que é o ChatGPT? O ChatGPT é o que se chama de LLM, um Large Language Model, é um grande modelo de linguagem. Ele é um modelo de linguagem no sentido de que ele faz correlações entre palavras. Ele transforma aquilo em matemática, em fórmulas matemáticas, e estatisticamente ele começa a puxar. Quando você digita o que é soja e como eu devo plantar soja, ele começa na resposta soja e estatisticamente ele começa a puxar as próximas palavras. Como ele tem uma base gigantesca sobre isso, a tendência é que ele acerte, ou ele alucina, como você falou. O que o pessoal tem feito? Não vamos fazer um LLM genérico, vamos criar um sistema que tenha uma especificidade. O ChatTCU, ele não responde que é 2 mais 2.
bom naquilo que ele faz. É quase como os antigos sistemas especialistas, como a gente chamava. Então, eu estava lendo ontem sobre um produto que está saindo dos Estados Unidos, que é um juiz digital, uma empresa está lançando. Você aluga um apartamento e quando você assina o contrato, você concorda que as decisões imobiliárias que foram tomadas por uma corte não vão ser tomadas por uma corte, vão ser tomadas por esse juiz de IA. Desde $20 até $2.000, por exemplo. E o que essa IA tem? Ela tem toda a jurisprudência americana, todas as leis relacionadas ao imobiliário. Olha que interessante. Você fez um buraco na parede e eu queria que você fechasse. Não, a lei não diz isso. Vocês sentam na frente desse equipamento que foi contratado e digitam, neste caso assim, esse assado, quem deve pagar? Ele vai usar uma base muito pequena de conhecimento, específica de jurisprudência, de leis e de tudo que acontece nos Estados Unidos, e ele vai responder baseado naquilo. A tendência de erro é infinitamente menor. Perguntar para o ChatGPT sobre como plantar soja, como ele não é especialista nisso, a tendência é a resposta não ser confiável. Eu nunca confiaria, né? A gente perguntar para coisas mais genéricas, né? Agora, para esse caso do agronegócio, nós temos empresas fazendo LLMs específicas para isso, né? Em que ela é muito boa naquele sistema, naquelas respostas ali. E tem sucesso bem interessante de algumas coisas, assim. Falando da IA anterior, já tem sistemas que separam frutas na área de produção. Super rápido. Essa aqui vai ser separada, essa laranja vai ser separada para fazer suco, ela é mais bonitinha, não precisa mais ser manual. Na IA generativa, você daí já vai poder conversar com ela, você vai alimentar. Eu plantei assim, foi tantos milímetros de chuva nesses últimos 6 meses. Qual a probabilidade de eu ter que colher antes? O meu pH está assim, como que eu posso fazer? Essa é a vantagem da generativa, essa interação que você pode ter. Mas daí, como você falou, ela é específica para esse caso. E temos empresas que fazem isso agora. E precisa ser muito bem treinada para esse caso, né? Sim. Caso contrário... Empresas especializadas. A gente tem visto assim, por exemplo, o cara escreveu, como eu posso fazer uma pizza mais maleável? Aí ela respondeu, Gemini respondeu, use cola. Por quê? Porque o Gemini leu o Reddit e alguém no Reddit tinha feito uma piada. Então, aqui, ela pode responder estatisticamente quase qualquer coisa. Nesses casos, sempre sistemas especialistas. Bacana. E uma dúvida, assim, que você podia explicar para a gente o que são os tais dos agentes autônomos de IA, né? O que são os troços, né? De onde vem, o que pensam, o que comem? O que comem do que se alimentam. E trazer algumas aplicações, inclusive, alguns exemplos, né? E o quão difícil é a criação de agentes autônomos de IA. Quando eu vi esse termo, assim, é um termo, assim, sabe, que parece que você está construindo... É bonito esse nome, né? Até assusta um pouco, né? Assusta um pouco. O que acontece? Já dava para fazer isso, por exemplo, no ChatGPT, né? Criar o que eles chamam de agentes. O DeepSeek veio bem forte com isso, inclusive para o treinamento deles. Vou dar um exemplo. Você já podia pegar no ChatGPT e colocar um problema para ele. Eu quero que você decida. Um grande exemplo que eu vi, que eu testei, era, por exemplo, das cheias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então você poderia chegar para ele e dizer assim, ChatGPT, nós tivemos cheias no Rio Grande do Sul no ano tal, choveu tanto, foi assim, assim, assado. Estes são os problemas. Me dê soluções para que isso não aconteça mais. O que vai acontecer? O ChatGPT, e essas ferramentas em geral, quando eu falo ChatGPT, eu falo Gemini, Claude, DeepSeek, o próprio Llama do Facebook e todas as outras que tem por aí. Eles vão pelo caminho mais rápido. Então você escreve um prompt, que são aqueles comandos que a gente deu. Quanto mais simples o prompt, mais simples é a resposta. Então eu vou lá e faço um texto curto. O que Einstein quis dizer com aceleração igual a massa ao quadrado? Ele vai explicar curto. Se você desenvolve, explica e cria um contexto, você pode dizer para ele, você agora é Einstein. Você está sentando comigo e eu não tenho conhecimento nenhum. Me explique. Você diminui a probabilidade de erro.
O agente é uma possibilidade que você tem de criar e pedir para essa IA pensar melhor antes de responder. Então você delega processos, subprocessos para ele. Então eu já pedi, por exemplo, para tentar pegar um texto e humanizar. O texto estava muito... Hoje vocês já devem estar sentindo isso. É fácil pegar um texto que um aluno ou alguém te manda e dizer isso aqui foi escrito por uma IA. Tem muito gerúndio, tá assim superbólico o texto. E você pode pedir para ele humanizar. Então, usando agentes, você cria vários sub-agentes dentro dele, sub-rotinas, que eles vão se alimentar do que o outro fez. Então, você pode dizer assim, humaniza esse texto para mim. Crie um agente, esse primeiro agente é um revisor de texto marqueteiro. Faça com que ele seja assim, assim, assado. E dá vários comandos para ele. A saída deste texto passe para outro, que na verdade é um revisor de textos de livros antigos, e corrija tudo o que ele fez. Um agente é uma entidade dentro de uma IA dessas que você delega subtarefas para eles. O que antes a gente podia fazer só no prompt escrevendo, agora o ChatGPT, essas ferramentas estão trazendo. O Claude tem também, me fugiu o nome agora, como é que eles falam no Claude. Você pode criar elas e deixar elas prontas. Então, tem pessoas que têm vários agentes prontos, em que você... Isso tudo no manual, tá? Isso tudo fazendo manual. Em que você submete um artigo, um agente resume, o outro agente faz um resumo do resumo, o outro agente tira todos os autores que foram citados no artigo, e um terceiro reescreve tudo e deixa o artigo pronto. Falando por cima. O que nós já temos agora também? Temos sites que te permitem programar estes agentes, que fica olhando no site do Google por uma publicação, ao encontrar, ele resume, manda um e-mail para você, traduz em inglês e manda para o teu WhatsApp. Isso simplificando. Só que cada uma desses agentes é uma IA. E aí você pode delegar processos cada vez mais complexos para ela. Isso tem potencialidades bem grandes para nós. Dá para fazer bastante coisa legal. Bacana, né? Muito bacana. Uhum. Imagino e falando assim, né, Cassiano, é meio assustador, né? Porque parece uma avalanche de coisas, né? É meio assustador. Pode falar, desculpa. Eu deveria anotar quantas horas eu passo por semana me atualizando. Só atualizando das coisas novas. Porque se a gente parar, ela atropela mesmo, Patrick. É assustador. É uma avalanche. Inclusive, essa avalanche, muita coisa positiva, muita coisa boa. A gente não pode dizer que não. Né? Não querer incorporar ou entender IA seria um retrocesso, né, na minha visão. Mas ela também traz muitos perigos, né? Eu acho que a gente já vive numa era em que tem muita fake news, né? Deepfake, por exemplo, usando manipulação de voz, desinformação, né? Na sua opinião, quais são os riscos que a gente tem associados ao uso malicioso da IA? Né? Ou quanto a IA já pode ser usada para criar, por exemplo, um deepfake crível, quer dizer, algo que represente uma pessoa na sua imagem e que convença outro de fazer algo, né? Tem uma IA que a Microsoft lançou um tempo atrás, e nem foi a Sora, que era capaz de fazer eu conversando com vocês aqui, com uma foto minha do ChatGPT, só uma foto do rosto. Ele anima uma foto de um rosto. É complicado porque, na verdade, eu penso assim, nós como humanos temos tendências para a dissolução, para a briga, para o roubo, para a enganação, para as coisas boas. São ferramentas que estão vindo para acelerar esses processos. Então, assim, sempre tem alguém que pode olhar. Uma coisa que eu gosto muito, a primeira disciplina que eu dei foi de segurança computacional. Então, eu tenho um pensamento eu sempre penso assim, o torto. Putz, isso aqui dá para usar para isso aqui dá para usar para aquilo. Então, um exemplo, nós já temos hoje equipamentos de rede com IA, que tentam detectar ataques na rede de baixo nível, comportamentos em rede de baixíssimo nível, baseado em comportamentos dos pacotes.
E aí uma coisa que o administrador só vai ver quando está atacando, ele já vai ver lá embaixo, tem um comportamento da rede mudou. Ao mesmo tempo, como você falou, a gente teve eleições nos Estados Unidos agora, em que já foi usado deepfake, criação de imagens, mas há 5 anos, um tio nosso, uma avó, recebeu uma foto. Desculpem, passou um barulho aqui. Foi a IA que criou o barulho. Ela não quer que eu fale sobre isso. Há 5 anos a gente já recebia fotos mal engembradas, as pessoas já acreditavam. O que isso está fazendo é acelerar ataques e maus usos. O meu primeiro foco nesses estudos foi universidade, empresa e governo, né? Então, pegando em universidade, os maus usos. Plágio, o aluno que já vem, infelizmente, às vezes, de um segundo grau, que não gosta de estudar, nem sempre por culpa dele, de um segundo grau que não incentiva, de uma família que não incentiva, não consegue escrever, e entra numa graduação e tem que escrever um texto, é muito mais fácil usar IA. E aí, além de não desenvolver a capacidade de escrever, não aprende e está fazendo plágio, porque ele está entregando um texto que não foi ele que escreveu. Vai fazer pesquisa científica, é muito mais fácil automatizar essas coisas, encontrar materiais automatizados, e, gente, eu testei, é facílimo, você entrega um artigo quase por semana, que não foi você que fez, mas você entrega um artigo por semana. Se a gente pegar nas empresas, a gente já tem ataques feitos com deepfake, pedindo transferência de dinheiro, fazendo contratação e demissão de pessoas através de videoconferência, não é uma foto ou um áudio em videoconferência, eu estou falando com vocês e a minha imagem não é o Cassiano. E até você pegar e olhar e dizer, vocês já estão assim, a gente já está assim. Eu já vi propagandas em lajes, em outdoors, em que você para e diz, isso aqui não é uma foto, isso aqui foi feito por IA. E aí tem sempre um mau uso disso, em que você pode fazer hoje o deepfake da pessoa em movimento para quebrar a entrada no Banco do Brasil, no Mercado Livre, que usa o rosto, né, para fazer reconhecimento facial, inclusive às vezes sem autorização da gente, como algumas empresas fazem. Agora você só desbloqueia com reconhecimento facial, se você quiser sair você não consegue. No governo, a gente vê talvez, as empresas estão na frente, o governo está vindo, mas muito lentamente ainda, trabalhando com IA. Mas pense assim, tudo que nós podíamos fazer e ter de perigos manualmente e mais lento pode ser automatizado. Outra coisa, tá fácil de fazer. As ferramentas estão aí. O DeepSeek, ele pode ser baixado hoje, a versão menor dele é curta, é de 1 bilhão de parâmetros e roda no meu notebook aqui, local. Eu posso treinar ele para uma série de coisas. Se eu tiver um pouquinho de boa vontade e for estudar, eu não preciso ter muito conhecimento. Ao mesmo tempo, eu posso usar essa IA e rodar dentro da universidade, para pesquisa científica, para treinar um sistema que trabalha com proteínas para eu fazer uma vacina, fazer um antibiótico mais rápido. Patrick, para te responder bem direto, vai ficar cada vez mais fácil usar essas ferramentas para fazer o que você imaginar. Sim. E eu sou filho de policiais. Então, se você estivesse na minha cabeça, você imaginaria as ideias que eu tenho. Toda vez que a gente fala disso, eu lembro daquela francesa que estava namorando o Brad Pitt. E que perdeu cerca de 5 milhões de reais no golpe do Brad Pitt. Áudio, com certeza, recebia áudios, fotos específicas. Tudo gerado por IA. Os caras são... Eu entrei, eu não me lembro qual desses softwares porque assim, até eu fiz o teste em alguns, assim, que eu fiz um avatar de mim mesmo, tá? E num primeiro, assim, eu treinei esse avatar, assim, com um vídeo bastante curto, assim, de 1 minuto, e dava pra ver que não era eu, assim, apesar que, e eu mostrei para algumas pessoas, as pessoas sacaram na hora que não era eu. Aí depois eu treinei esse avatar com um vídeo maior, assim, eu fiz um vídeo de 5 minutos. Isso assim, mudei a roupa e mandei para algumas pessoas, assim, e aí algumas reconheceram, algumas acharam estranho e outras já levaram em consideração que aquilo era eu, que era eu falando e pronto, uma mensagem.
Depois eu fui mais além, fui em outro e eu treinei por mais tempo. Aí eu coloquei um vídeo lá dentro que acho que tinha uns 15 minutos, tá? Saiu um avatar bem melhor. A única pessoa que ficou em dúvida, tá? Ela não disse assim, não é você. Ela ficou em dúvida, foi a minha esposa. O resto das pessoas... Sim. Eu consegui me passar por fazer um avatar digital de mim mesmo que conseguiu convencer as pessoas que era eu que estava falando aquilo. Tem um vídeo de um youtuber que ele fala sobre tecnologia, infelizmente agora o nome dele me fugiu, que ele tá falando sobre isso, sobre deepfake. E eu comecei a ver o vídeo e, assim, depois de uns 12 minutos ele piscava e eu comecei a fazer assim, tem alguma coisa estranha. Com 25 ele admitiu, isso aqui é um avatar e você tá me vendo desde o começo e tu não sabe o que é um avatar. Aí porque eu não esperava também. Imaginem isso numa campanha eleitoral. Sim. Imagine isso no telefone, pai, estou preso, mande tantos R$1.000 para tal lugar. E aí eu pergunto para vocês, como evitar isso? É complicadíssimo. É complicadíssimo. Até porque, como você bem falou, você foi perfeito nessa colocação do letramento, né? E que a gente ainda não está, né? Sabe, realmente, nem todo mundo está preparado assim para as coisas boas e ruins da internet, das mídias sociais, de uma série de outras coisas, e é uma avalanche em cima de outra, assim, né? E aí as coisas ficam realmente complicadas, né? Quando a gente aprende, já está atrasado. Isso mesmo, estamos sempre atrás do... Né? Então, esse teu trabalho também dentro, né, para como que a gente vai usar isso dentro da universidade realmente é algo muito importante também, porque, né, estamos ainda muito interessante. Agora, já que, inclusive, voltando a algumas outras questões assim, que você falou também de substituição de alguns empregos, né? O DeepSeek está já nos substituindo como entrevistadores, porque algumas perguntas já foi o próprio DeepSeek que fez, o ChatGPT. Eles brigaram um pouco, assim, né, para ver quem é que ia, né, colocar a sua pergunta de pauta, né? Mas vamos lá, o DeepSeek, por enquanto, ele ganhou, né? Ele fez mais perguntas. Então, já que o DeepSeek está nos substituindo agora, você poderia explicar para a gente se essa chacoalhada que o mercado levou no dia 27 de janeiro, onde mais de $1 trilhão foram derretidos, se isso faz sentido mesmo, se o DeepSeek representa, na tua opinião, uma virada de jogo, né? Se OpenAI, Meta, Anthropic, Google Gemini, se esses caras precisam mesmo, né, terem medo do DeepSeek e representa uma virada, o que ele tem de diferente em relação a essas outras plataformas? O esquema do DeepSeek é interessante porque sempre depende do ponto de vista, né? Nós, como usuários de IA, o que acontece? ChatGPT você tem que pagar. Você paga lá um tanto por mês, você paga por dólar, se você usa a API, né, que é o acesso remoto para você programar e usar remotamente, você paga por processamento. Por quê? Porque essas empresas elas colocam o valor do processamento dessa IA por minuto, por segundo, no custo deles. Nós temos custo de manter os data centers, que são gigantescos, o que eles sempre disseram que era gigantesco. Nós precisamos de água para refrigerar, nós precisamos de materiais, de pessoas para manter, nós precisamos de equipe técnica e precisamos treinar esses caras. Então, o nosso custo é esse. Primeira grande vantagem do DeepSeek, eles alegam que o treinamento foi, tipo assim, 1/10 do custo. Principalmente por não ter acesso aos equipamentos que o pessoal no Ocidente teria, principalmente processadores. Então, eles usaram processadores mais antigos, e aí a gente entra naquele esquema que o brasileiro nós conhecemos bem, é o dar o jeitinho. Já que eu não posso comprar uma cicladora incrível no Canadá para fazer um clone, eu venho aqui no Brasil, compro uma caixa de isopor, boto um caninho de gás e eu faço. Então a gente dá um jeito. Foi mais ou menos isso que a DeepSeek fez, usando processadores antigos e técnicas diferentes de programação, principalmente com aprendizado de reforço. No aprendizado, usando o aprendizado de reforço automatizado, eles alegam que conseguiram fazer isso mais barato. Significa o seguinte, que eles não precisariam de tanto aporte de grana como as grandes precisariam. Ou seja, o custo deles para me vender o produto também pode ser de 1/10.
Para nós é fantástico. Por que eu vou comprar um carro de 100 mil reais se eu tenho um outro que faz a mesma coisa por 10? Só que tem outro problema aqui, que os pesquisadores da DeepSeek, principalmente uma pesquisadora, uma chinesa que trabalha, eles lançaram um artigo científico, que está disponível aí, com essa técnica de aprendizado reforçado por software, que a ChatGPT principalmente usa muito o aprendizado reforçado por humanos. Uma IA aprende artificialmente. Balela, milhares de pessoas vão lá e ficam tunando essa IA. Por outro lado, o que acontece no DeepSeek? Saiu um artigo já há algum tempo da Cisco, da parte de segurança deles, testando o que se chama de jailbreak com o DeepSeek e com outras IAs. O que são jailbreak? É você ir lá e perguntar uma coisa que você não deveria, ou pedir alguma coisa que você não deveria. Como eu posso fazer uma bomba? Como eu posso fazer isso? Essas IAs têm o que se chama de guardrails. Eles têm guardas, gatilhos que evitam responder. O que é um jailbreak? É quando você consegue, na escrita, passar por cima disso. Teoricamente e eticamente falando, ela não deve responder algumas perguntas. Se você está usando o ChatGPT, você não gostaria que o teu filho perguntasse como fazer uma bomba usando detergente e ele responder. Eu, como pesquisador na minha universidade, eu quero ter uma IA sem jailbreak, sem guardrails. Eu quero que ela seja limpa e me responda. O DeepSeek, no uso, como ela está hoje, on the wild, 100% dos ataques de jailbreak que a Cisco tentou fazer, ela não se defendeu. Ela responde praticamente qualquer coisa. Isso é um problema para nós. Ela foi barata de treinar e a gente pode baixar esse modelo e usar local. Por outro lado, as seguranças que ela oferece hoje, nesse caso, nesses testes, é zero. Só que se você pegar o ChatGPT, está lá em 84%. Sabe? A capacidade de se defender. Então, também tem. Agora, o que o DeepSeek pode fazer na prática para nós? Baixar os preços das IAs. Mostrar que não precisa de tanta grana. E isso, alguns já estão dizendo que estourou a bolha das IAs. Sim. Principalmente nos Estados Unidos. Não precisa de tanta grana, a gente pode dar uma recuadinha, vocês não precisam de tudo isso. O monstro, o Kraken não precisa que uma moça seja sacrificada todo mês para a gente conseguir o que a gente quer. Não sei se ficou claro. Sim, e tecnicamente falando, por exemplo, você como estudioso, o que você leu, assim, o que eles entregaram realmente faz sentido, essa destilação que eles fizeram a partir das outras, isso em tese funciona mesmo, sim, e o quão bem isso funciona com essa fração do custo? E volta ao hype. É muito bonito quando vem, nossa, o mundo vai mudar. Vamos com calma. Eu sempre gosto, vamos deixar passar um mês. Que isso já está acontecendo com os ChatGPTs da vida, o pessoal está vendo que o mundo não vai ser salvo pela IA generativa. Dá para fazer muita coisa legal, mas o pessoal já está se acalmando. Mesma coisa vai ser o DeepSeek. O DeepSeek está dando muitas ideias. Exterminador do Futuro 2, não sei se vocês lembram, quando ele morre, fica o braço dele. E fica também um chip. Eles não conseguem fazer o chip funcionar, mas eu lembro muito que o Dyson, que era o dono da empresa, a gente não fez o chip funcionar, mas deu ideias. O que o DeepSeek e essas ideias de empresas menores, com menos aporte, estão conseguindo fazer é trazer novas ideias. Eu não gosto quando grandes empresas têm um monopólio de uma tecnologia, porque às vezes eles têm a mudança interna para fazer mais rápido com menos grana. Não, por que eu vou fazer isso? Eu quero o aporte, eu quero que a grana entre, a gente quer construir cada vez maiores data centers. E nós temos um problema incrível, que o custo quilowatt-hora dessas empresas para o ChatGPT é absurdo, o gasto de água é medonho, já está entre os top 3 poluidores do mundo e geradores de gás carbônico. Se eu posso ter IA, Cassiano, Greenpeace, sim. Se eu posso ter uma IA que gasta muito menos, gera muito menos gás carbônico, vamos investir nela. Eu acho que a grande novidade de coisas como DeepSeek são ideias novas. Ideias novas que fazem a gente criar GPTs bons, LLMs boas, com menos custo, menor impacto no meio ambiente e acessível a governos, acessíveis a empresas. O Brasil tem programado mais ou menos $1 bilhão para investir na sua nuvem patriótica. Você criar o seu GPT interno, a sua grande LLM, por que não usar uma dessa
para não depender de uma empresa, botar o nosso dinheiro e os nossos dados numa grande empresa. Não estou dizendo que é errado, mas como foi falado antes, né? Pô, eu comprei o Word, não posso usar o Copilot dentro da empresa, não posso pôr dados da empresa dentro do Copilot, senão ele vaza. Então, dentro da universidade, dentro da minha empresa, dentro do meu governo, eu crio a minha própria usando essas ideias e invisto nela. Imagine o Serpro tendo a sua própria IA interna, um baixo custo, trabalhando com a Receita Federal para descobrir o que a gente não está pagando de imposto de renda. Eu acho que a grande ideia de DeepSeek e desses assim são ideias novas. Uma inteligência artificial que descubra desvios de dinheiro, né? É o primeiro que vai sair. Te dou certo. Ótimo. Aliás, saiu uma notícia esses dias aí de que o Musk queria a OpenAI de volta, né? Fez uma oferta, né? 97 bilhões, pouca grana, né? É menos de 1/4 da fortuna dele, né? OpenAI, olha, pra gente ver como esse é um negócio que realmente visa, querendo ou não, visa lucro, né? Sim. É inevitável. E todas as grandes agora, depois que o DeepSeek apareceu dizendo assim, como você falou brilhantemente, assim, gerar novas ideias, né? Todo mundo começou a ter novas ideias com isso, mas a narrativa das grandes parece que se unificou. Porque eles falaram o seguinte, fingiram que nada aconteceu, fingiram que esse 1 trilhão e tantos aí, que isso não derreteu, e continuaram e dobraram a aposta, dizendo assim, não, a gente continua precisando de servidores cada vez maiores, a gente vai gastar cada vez mais energia, a gente precisa comprar mais não sei mais quantos milhares de processadores, de GPUs, blá 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 blá, e estamos anunciando, a Amazon anunciou não sei quantos bilhões, todas elas anunciaram mais não sei quantos bilhões de investimento, né? Então, a impressão que dá é que estão unificando a narrativa para dizer o seguinte, o mercado não escuta esses chineses, não escute esses brasileiros, não escute esses... Vai dar nada, não vai dar nada. Não vai dar nada, né? Mas Patrick, a OpenAI, ela reagiu, né? Ela reagiu essa semana, acho que você que estudou um pouco mais isso aí, né? Eles deram, digamos assim, que eles não quiseram deixar barato, né, a história do DeepSeek, e aí falaram assim, não, vamos aqui lançar o nosso recurso de pesquisa, que é o Deep Search, né? Dentro do ChatGPT. Cassiano, você já chegou a usar? Só vi por cima. Consegue explicar o que seria isso para o pessoal? Pouco que eu sei é algo até que já tinha em outras ferramentas. Eu acho... Perplexity é uma ferramenta que eu acho bastante interessante, que ela já fazia esse Deep Search. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando, mas é a capacidade dele procurar na internet, né? Em tempo real, conteúdos. Eu acho até só está na parte paga, né? Sim. Eu, neste caso, eu sou muito manual, tá? Eu gosto, por exemplo, eu não gosto do Copilot dentro do Word. Dentro do meu editor de texto, ter alguém para fazer um texto para mim. Se eu preciso de um texto, eu vou na ferramenta, e eu tenho usado muito AI Studio, uma ferramenta do Google, que é usado muito por programadores e é gratuita, você pode testar várias LLMs deles, e que já faz, o AI Studio não faz, mas o Perplexity já fazia essa busca profunda. Temos que tomar cuidado com as promessas, sempre, né? E isso me traz eu vi uma fala de um palestrante que antes, o que a gente fazia? Você ia no Google e perguntava, o que é uma planária? Aí ele dizia, é um ser, eu acho que planária é multicelular, né? É um ser multicelular, assim assado. Então você ia no site e você tomava a tua decisão. Você ia em vários e você procurava os teus conteúdos. Muita gente já brigava com isso. Não, porque você tem que ver na PAP, você tem que ver numa biblioteca, num livro. Então pode ser um site, alguém escreveu aquilo. O Deep Search e ferramentas assim, você está delegando para uma IA buscar algo e ele vai te trazer mastigado. E aí já começa uma camada de preocupação para mim, em que a gente já não está indo no conteúdo original, já às vezes não busca no Google um conteúdo e agora a gente está deixando a IA mastigar. Inclusive de sites que já foram gerados por IA.
Inclusive, alguns pesquisadores falam que talvez vários caminhos falando, eu gosto de falar de ficção científica, né, De Volta para o Futuro, um dos caminhos possíveis para a grande derrocada da IA generativa é um futuro em que a maioria dos sites sejam criados por IA generativa. E Sim. Aí, quando você tentar criar um conteúdo novo usando o Deep Search, ele vai ler de sites que foram criados por IA generativas. Então, já é um conteúdo gerado por IA. E aí ele se mata, porque a gente não vai mais gerar conteúdos novos. Tudo é repetitivo, né? Exato. Tudo vai ser pastiche. E aí a gente vira um emburrecimento, né, numa escala maior, né? E aí a coisa se... E aí vai virar IA degenerativa, né? Obrigado, Patrick. Vou usar esse termo mais vezes, IA degenerativa. Degenerativo. A gente é de uma geração do TACAP, né? Uma geração do TACAP e do martelo. Então eu ainda gosto de fazer as coisas muito na paz, só que facilita muito isso. Daqui a pouco vai estar dentro do Word, vai estar dentro do teu editor de texto. Daí dentro você vai fazer um prompt e ele vai procurar no site e vai trazer mastigado. Esse Deep Search vai trazer já do site. E eu nem li o que o autor fez. Isso me preocupa um pouquinho. Eu escutei alguns jornalistas especializados em tecnologia, de alguns podcasts que eu consumo, e um deles, assim, estava assim, deslumbrado com esse Deep Search da OpenAI, que acho que, inclusive, eles cobram a mais, eles estão cobrando $300 para você conseguir acessar esse Deep Search deles agora, e o cara disse que usou, e que daí ele fez uma série... pegue um artigo de Harvard, outro do MIT e faça uma mistura com esse livro de filosofia aqui, o que você acha da repimboca, da parafuseta, do futuro da humanidade, daí o troço fica lá meia hora e daí te entrega uma elucubração e né? Eu vou dar um outro exemplo que é incrível, que é assim, vocês leem, nós somos professores, a gente sabe o que é um artigo. O artigo tem um resumo, tem o conteúdo dele, mas principalmente o que está escrito nas conclusões é o que os autores interpretaram do que eles botaram no artigo. Uhum. A IA vai só reproduzir o que o autor quis. Se nós pegarmos o artigo que deu origem na Covid do uso dos remédios que não deveriam ter sido usados, o artigo é perfeito. Aquele artigo que deu origem de todo mundo usar a cloroquina, o artigo diz, ela é útil, ela pode prevenir e ela cura. Se você olhar os dados secos, os dados dizem que não. A IA não tem a capacidade hoje de passar por cima do autor e analisar os dados secos. Porque aqui é o que o humano consegue fazer. Então, é esse pulo do gato de você olhar para o texto e dizer não foi isso que o autor disse, ou melhor, não é isso que o autor deveria ter dito, o artigo fica o escrito da letra morta. Fica a letra morta. A IA não consegue ir além da letra morta. E aí nós vamos ter textos gerados a partir de artigos assim, em que só um humano hoje consegue fazer. Só você consegue ler um texto e dizer, não é bem isso. A IA ainda não consegue. Ótimo. Aliás, eu não posso deixar de comentar uma coisa aqui. Lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, não sei se vocês lembram, mas o pacote Office tinha um assistente que era um clipezinho, lembra? O Copilot é filho desse Clips. É menos simpático que o Clips, porque é só um sinalzinho ali. Mas eles resgataram o clipezinho deles, né? Sim, você vê que só se renova a ideia. Para mim ainda não é uma boa ideia. O Copilot do Excel está fazendo umas coisas interessantes. Sim. Porque ele pode analisar dados, gerar gráficos e te ajudar a tirar conclusões. Do PowerPoint, do Word, para mim não disseram ainda que vieram. Porque o PowerPoint tem uma coisa legal que é, a partir do texto, ele gera design. Isso é legal. Ele muda os slides, bota fotinho, interessante. Agora, a geração de texto, para mim, ainda está muito longe de ser prático para os usos que eu faço, pelo menos científico, né, de academia. Não. Quem hoje usa, e aqui um aviso aos colegas que estão nos ouvindo, e quem está usando no mestrado, doutorado e graduação e está confiando puro no texto escrito, cuidado. Cuidado, porque não vai... É enganador isso. É, muito enganador. E para finalizar, uma pergunta, essa sim, feita 100% do ChatGPT, que inclusive é uma pergunta horrível, parece uma pergunta daquela assim, fica meio algumas coisas assim, meio chavão, né? Mas olha só a pergunta de isso aqui. Assim, olha só, então abrindo aspas agora para o ChatGPT.
né? Em sua visão, qual será o próximo grande avanço em IA nos próximos 5 anos? Parece que é uma pergunta de jornalista que não tem ideia do que está falando, daí larga esse abacaxi para o convidado se virar, né? A gente não tem grandes, a gente não está tendo grandes. Tem usos muito interessantes na saúde. As primeiras revisões que eu fiz para o doutorado, de leitura de artigos principalmente, a saúde é a grande, que está sendo grande afetada, a parte de diagnóstico está incrível, já tem países que usam a IA para fazer diagnóstico por imagens, de uma maneira muito interessante, em que a IA ajuda o humano. Às vezes o humano está cansado, é 11 da noite, é um médico, uma médica que trabalhou o dia inteiro e deixa passar um pixel numa fotografia, numa imagem de câncer de mama. A IA ajuda. Hoje, para a produção de remédios, para o que eles chamam de folding de proteínas, testes de muitas coisas muito interessantes na parte de saúde. Está vindo muito forte isso. Eu não vejo grandes evoluções assim, grandes saltos. O que eu vejo são pequenas coisas que estão acontecendo que vão somando. Eu gosto muito da ideia dos computadores que estão vindo com processadores neurais para uso local, para a gente cada vez mais rodar essas IAs locais e offline. Então, os celulares estão vindo com as SLMs agora, né, as Small Language Models. Então, ao invés de ser um grande modelo de linguagem, é um modelo pequeno. Imagine o teu celular, você poder conversar com ele, ele vai aprendendo contigo, e daqui a pouco ele sabe tudo que você faz local, offline. Entende os teus WhatsApp, entende as suas imagens. Você fazer uma pergunta: me mostra todas as imagens que eu estou com a minha filha. E ele responder. São usos incríveis, mas que ainda está vindo muito devagar. Na educação, é a personalização do ensino. Eu acho que é uma das principais coisas. Eu tenho visto muito nas capacitações para professores, eu trabalho na UDESC, trabalho na Uniplac, a gente sendo ensinado a tratar com os diversos tipos de alunos. Aquele que aprende mais devagar, aquele que precisa de aprender por imagem, aquele que precisa aprender com fala, com exemplo. Eu venho de uma época em que a gente falava e todo mundo tinha que entender. Se você não atendeu, você era burro. As IA generativas estão tendo essa capacidade de tutoria. Existem futurólogos que dizem que vai ser assim: o professor vai ensinar, mas o aluno vai estudar com o tutor em IA, que sabe tudo que o professor sabe. É a ideia lá do Salman Khan, lá do Khan Academy, né, que está lançando o Khanmigo, né? Sim, no TED, né, ele fez uma apresentação no TED, eu achei incrível, achei muito interessante a ideia, em que eu sempre fui muito acelerado, muito, para não dizer inconveniente, às vezes em sala de aula, não parava quieto. Você ter um equipamento depois e dizer: eu não entendi como o professor explicou que era um vetor, pode me explicar de uma maneira que eu entenda? Isso é incrível, porque nós estamos pegando as pessoas e respeitando a individualidade de cada uma delas. Isso na parte de ensino é fantástico. Inclusive a IA podendo fazer isso, explicando para o professor: este teu aluno vai aprender melhor assim, baseado nas aulas em que você dá, ou baseado nas respostas que o aluno dá. Grandes saltos eu não vejo, mas tem pequenos acontecendo todo dia que são bem interessantes. Eu comprei o livro do Khan aqui, o Brave New World, que legal. Brave New World, e me pareceu assim algumas coisas muito legais, né, do Khanmigo. O Khanmigo, acho que por enquanto ele está disponível apenas nos Estados Unidos, né, mas eu achei que o TED, onde ele estava falando, né, do uso da IA na educação, está ampliado aqui nesse livro, mas me pareceu um pouco de, talvez assim, de exagero, de excesso de otimismo, talvez ele fazendo propaganda do próprio produto dele. Assim, você sabe como são marqueteiros, não sabe? E aí algumas coisas assim que ele diz assim: nossa, porque o aluno vai ter um tutor assim, assado. Mas ele só chega aí, né? Aí toda a parte assim que tá, mas como é que você vai operacionalizar isso para fazer com que realmente o aluno entenda que ele precisa usar essa ferramenta realmente como um tutor e estudar realmente com isso daí? Nada disso ele fala, né? Tipo, como melhorar o processo educacional, ele não diz, ele só diz: olha, eu tenho uma ferramenta aqui que pode ser usada para isso, mas, sabe, me pareceu um pouco otimista demais nesse livro dele aí, né? E talvez eles até nem saibam.
Eles sabem como fazer. Então a gente ainda está engatinhando nessa parte. Eu brinco dizendo que daqui a 15 anos a gente vai rir do que a gente tinha hoje. Muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar. A gente ainda está na pré-história da IA. Eu tenho um amigo que ele fala que ele é um cara, o Cristiano, que ele é um cara que entende tecnologia, de arte, de um monte de coisa, assim. Eu digo que ele é um sujeito do novo renascimento, né? O renascimento que está por vir ainda, ele já é um cara, né? E aí volta e meia eu me irrito um pouco com esses hypes, né? E ele falou, cara, mas esses hypes às vezes eles são necessários, porque, né, para impulsionar a inovação é importante que exista esse hype assim, porque senão a coisa acaba, né? A coisa acaba no início, e esse hype faz com que as pessoas, né, como você falou, tenham novas ideias, ou isso vai levar muita gente a ser talvez iludida, mas vai ter cara que vai dizer assim, pá, já que todo mundo está usando, eu vou dar um jeito de usar isso de uma forma correta e vou pensar em fazer um negócio legal mesmo, né? E aí vai, né? Não sei. Sim. Eu acho que entra quase como a evolução de Darwin. Quem não se adaptar, ou o produto que for feito e não for, ele acaba morrendo. Também se tentou, né? Mas, Patrick, tem mais alguma pergunta? Acredito que a gente falou bastante aqui, a gente já está praticamente 1 hora conversando sobre o assunto, né? Eu particularmente gosto muito disso, acho necessário ter mais conversas assim a respeito das aplicações e implicações da inteligência artificial, né? E tem muita coisa para acontecer ainda, né, Cassiano? Tem muita coisa para a gente ver e testemunhar como foram as grandes revoluções aí, como a gente comentou, né, como você falou, do uso talvez do computador pessoal, depois da internet, né, e a gente ainda está sambando em muita coisa, e aí vem a IA, como se adaptar, mas somos seres adaptáveis. Acredito que vamos conseguir nos adaptar. Então quero te agradecer, Cassiano, muito obrigado por topar participar aqui com a gente, tirar 1 horinha do seu valioso tempo aqui para conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, e foi muito legal. Eu, particularmente, aprendi muita coisa hoje, e eu acho que a gente vai ter que fazer um repeteco daqui a um tempo, porque a coisa roda tão rápido que a gente vai ter muita novidade para falar, né? Fazer uma atualização, né? Fazer uma atualização. Concordo totalmente com o Patrick, aprendi muito também hoje, acho que a gente tem que chamar o Cassiano aqui mais vezes aí, porque realmente acho que o Cassiano fala como muito pouca gente que eu vejo por aí, que eu leio, assim, ele consegue ser muito preciso, assim, e a gente aprende muito com ele. Então, Cassiano, te agradeço imensamente, assim, realmente pelo teu tempo, né? E agora acho que o ChatGPT vai criar uma fórmula aí para nos cobrar, inclusive, né? Já vem o Pix, né? Dessa hora do Cassiano aí. Já automatizada pelo ChatGPT, né? Ou por... É um agente Pix, né, autônomo. Uma oportunidade, eu que agradeço a confiança, né, obrigado pelo convite também, é um prazer ter colegas professores também e a gente poder conversar sobre isso, e estou sempre à disposição. Então era isso, mais uma vez, Cassiano, muito obrigado, era isso, pessoal, Patrick também, um abraço. Um grande abraço a todos, e é isso aí, valeu, até a próxima. Até a próxima.